Prezadas e prezados, sejam bem-vindos à nossa jornada de iniciação científica do Instituto Federal. Sejam bem-vindos também ao início das suas pesquisas, não é? Essa é uma etapa extremamente importante na formação de vocês e eu espero realmente que vocês desfrutem e aproveitem bem esse momento nos seus grupos de pesquisa, junto com seus orientadores e orientadoras, certo? Nós vamos conversar aqui hoje especificamente um pouco sobre ferramentas digitais de pesquisa, né? Vocês já devem estar a par do fato de que existe uma produção acadêmica hoje gigantesca, né? E que essa produção está sendo armazenada cada dia mais em meios digitais, diferente do que se fazia no início aí do desenvolvimento da ciência, em que esses registros eram físicos, né, em papel e tudo mais. Então, para além disso, né, o fato de estarmos no meio de uma pandemia ressalta ainda mais a importância de nós sabermos usar, de nós desenvolvermos adequadamente ferramentas digitais para as nossas pesquisas, né? Nesse momento, né, a gente vai focar em dar uma orientação para esse início que vocês estão agora de um projeto de pesquisa, né, realizando um plano de trabalho associado ao projeto de pesquisa dos professores de vocês, certo? Como para muitos é o primeiro contato, então a gente vai tentar situar vocês nesse universo, né? Dando um primeiro norte. Então, gente, quando vocês estão começando, né, a pesquisa, né, geralmente vocês recebem aí um plano de trabalho. Não sei quantos de vocês participaram da elaboração desse plano de trabalho junto dos seus orientadores e orientadoras, né? Mas muitos não, né? E pegam esse plano de trabalho e às vezes ficam meio perdidos. E agora? O que é que eu vou fazer? Né? Então a primeira coisa é você ler seu plano de trabalho, né? Então, com certeza, gente, no seu plano de trabalho, ó, vai ter definido aqui uma pergunta de pesquisa, né? Às vezes pode não estar estabelecida ou não estar escrita como uma pergunta mesmo, como essa aqui. Será que a Terra é plana? Apesar de absurda, infelizmente, hoje em dia, tem gente que acredita, né? Ela pode também estar escrita como uma hipótese, né? Por exemplo, se a pandemia obrigou as pessoas a ficarem em casa, então nós devemos ter uma redução, devemos ter tido uma redução das emissões de gases de efeito estufa, né? Então isso é uma hipótese que você pode ser investigada, ou muitas vezes pode ser em forma de objetivo, né? Então, avaliar o impacto da cobertura vegetal no bem-estar das pessoas, né? Então, esse é o ponto de partida, né? Essa dá as primeiras direções de para onde você tem que ir, né? Então, se a sua questão é sobre a Terra plana, você não vai pesquisar sobre Covid, né? Se a sua pesquisa é sobre áreas verdes, você não vai pesquisar sobre motores de carro, né? Então, você começa a afunilar, a ter uma ideia mais concreta do que é que você vai fazer nessa bendita pesquisa que você está iniciando agora, né? E essa pesquisa, gente, que vocês vão fazer, né, vai começar por aquilo que a gente pode chamar de pré-escrita, né? Ou seja, consultando bibliotecas ou a internet. Hoje, cada dia mais a gente usa a internet, né, e bibliotecas digitais, né? E isso vai servir, no final das contas, para você escrever, entre outras coisas, a sua revisão de literatura, não é? O que é a revisão de literatura? A revisão é, de todos esses trabalhos acadêmicos que você achar, você vai construir uma argumentação baseada nas ideias expostas naqueles artigos, naqueles livros que você leu, tá? Não é um recorta e cola simplesmente. É você ler, entender o que ele falou, entender se aquilo corrobora ou não o teu trabalho. Se corroborar, é interessante você colocar no seu trabalho. Se não corroborar, também é interessante, porque é sempre bom você discutir com quem achou um resultado diferente do seu ou com quem tem uma hipótese diferente da sua no trabalho, certo? Então,
dá uma olhada no teu plano de trabalho, vê qual é a pergunta da pesquisa, vê qual é o objetivo geral, os objetivos específicos ou a hipótese. Porque aí você começa a ter a primeira ideia, né, inclusive das palavras-chave. Sobre o que é meu trabalho? Meu trabalho é sobre mecânica de fluidos, é sobre termodinâmica, é sobre análise de dados, é sobre inteligência artificial, é sobre percepção da sociedade, é sobre democracia, sobre o que é meu trabalho. Então, na pergunta do trabalho, no teu objetivo, você já vai conseguir uma direção inicial, né? Então, passado essa primeira etapa, você já sabe o que é o objetivo da tua pesquisa, já sabe qual é a tua pergunta. Então, eu agora vou pesquisar. Por onde eu começo? Né? Eu acho que aqui tem algumas sugestões de uma paginazinha bem bonitinha colocado, né? Mas além disso, eu sugeriria a vocês, né, como muitos das pesquisas que vocês estão realizando com professores e professoras do seu curso, né, pensa direitinho se não tem disciplinas que você cursou que estão associadas ao teu tema de pesquisa. Né? Se tiver, começa lendo os materiais que teus professores te passaram, vai atrás das referências que estão nesses materiais, lá no final do texto, seja do livro, do artigo, né? Então lá tem a referência e você vai procurar, certo? E esse primeiro ponto aqui é mais para quem vai para a graduação, não é o caso da maioria de vocês, né? Mas aqui, ó, nesse segundo ponto, tem outro aspecto interessante. Deem uma olhada no currículo Lattes dos professores de vocês, dos seus orientadores. Porque se o seu orientador está, né, lhe orientando, está coordenando esta pesquisa, é muito provável que ele já tenha publicado alguma coisa a respeito. Então começa lendo o trabalho dele ou dela, né? Inclusive vai te dar uma moralzinha aí com a chefe, né? Porque o professor li seu trabalho e tal, não sei o que, certo? Então lê o trabalho e sempre que lê o trabalho, observa quem ele cita, quem são as referências que ele usa nesse trabalho, né? Então, a partir desse momento, você vai encontrando aqui, ó, essa seção de referência, que é uma fonte inicial muito importante para você pesquisar, certo? Então, seja do trabalho do teu orientador, tua orientadora, seja dos textos que você leu durante a graduação, né, ou está lendo durante a graduação, né? Então, tudo isso é importante de você começar a pesquisar. Mas aí a gente entra naquela que é a nossa principal ferramenta de pesquisa na internet, né? Que é o nosso Periódicos CAPES, né? A gente vai explicar aqui. E, gente, pode ser que vocês até achem um pouco chato pesquisar no Periódicos CAPES, mas essa é uma inovação fantástica para nós aqui no Brasil, né? Não sei se vocês já têm noção disso, mas uma parte considerável dos artigos científicos publicados no mundo hoje, eles são em revistas, né, em periódicos, como nós chamamos, que são pagos. Você precisa pagar para ter o acesso, né? Então, já há bastante tempo, há uns 10, 15 anos, né, que o governo federal criou o Periódicos CAPES, e é uma ferramenta fantástica, porque nós temos acesso gratuito, oficial, né, a coisas que pesquisadores em muitos países desenvolvidos não têm, né? Por quê? Porque o governo tem um contrato com essas editoras, então, através desse contrato, está disponibilizado via portal Periódicos CAPES o acesso para pesquisadores brasileiros, né? E isso é fantástico. Então, além do Periódicos CAPES, nós vamos ver que existem outras bases de dados, bases de informação aqui, como o Google Acadêmicos, né? E algumas bases de dados que você vai encontrar dentro do próprio Periódicos CAPES. Beleza? Então vamos lá. Então o que é esse Periódicos CAPES? É essa biblioteca virtual. Então no impedimento de irmos a uma biblioteca mesmo, né, principalmente agora durante a pandemia, nós temos disponível via internet essa biblioteca digital, que pode nos auxiliar bastante, né? E como é que eu uso, né?
Se você entrar, e você provavelmente vai entrar aí da sua casa, né, porque nós estamos sem ir para o IF, então você vai encontrar essa mensagem aqui. Ó. É possível acessar da sua casa, assim como você entra, é possível, né? Mas existem materiais que você não vai conseguir acessar, e talvez aqueles mais importantes. Não é? Então, para isso, já há algum tempo também, foi criada uma possibilidade de acesso remoto. Veja, essa é a situação do acesso livre aqui, né, como vocês estão vendo. Mas esse acesso livre ele é limitado, a gente não consegue acessar todos os artigos científicos por aqui. Então, o ideal é que a gente faça o nosso login para poder aparecer isso daqui, ó. Acesso via Instituto Federal de Pernambuco, beleza? E como é que se faz isso? Como é que eu faço isso? Através desse linkzinho aqui, ó, do acesso CAF. Para você fazer isso, primeiro você tem que fazer, se você tiver, e acredito que todos têm, né, um e-mail institucional. Tenho certeza que muitos não usavam antes, né, mas durante a pandemia, em função da necessidade das aulas remotas, todos tiveram que garantir o seu e-mail institucional. Né? Então, se você tem o e-mail institucional do IFPE, você tem direito a acessar o Periódicos CAPES na parte paga, né? Na parte de acesso restrito, mesmo da sua casa, certo? Para isso, você vem aqui em Acesso CAF. Quando você clicar aí, vai aparecer aqui, ó, essa opção, você vai escolher o IFPE. Né? Clica no IFPE. Quando você clicar, ele vai levar para uma página parecida com essa. Essa é a página dos docentes, né? Para onde eu sou direcionado quando eu entro da minha casa aqui. E aí, eu não sei se é igual para vocês, acredito que sim, mas vocês vão entrar com um CPF e com uma senha. Né? Caso vocês tenham problemas com essa senha, né? Entre em contato com o seu orientador, porque ele vai ter um manualzinho para lhe ajudar em como, através do seu e-mail institucional, acessar esse portal, ok? E criar sua senha. Então, seguindo, quando a gente entra, agora devidamente logado com o Instituto Federal, você ainda tem uma outra opção, que é clicar aqui, ó, em meu espaço e fazer uma identificação. Né? E qual é o benefício de você fazer a identificação? O benefício de você fazer essa identificação é que você vai poder personalizar e salvar algumas pesquisas que você fizer. Então, às vezes até mandar para o seu próprio e-mail, né? Criar alertas, né? Quando um artigo novo sair na sua área de interesse. Né? Então é possível você fazer isso e isso é uma ferramenta interessante para avançar, né? E deixar você sempre atualizado nas suas pesquisas, beleza? Aí quando você fizer esse cadastro, né, do seu espaço, você vai ser redirecionado agora com uma portada, né, um portal aí mais especificado com seus dados, né, que vai permitir todas essas ações. Né? Mas indo para o que interessa, né, seja você criando o seu espaço ou não, né, entrando só pelo acesso CAF, nós vamos chegar aqui, nesse ponto que é o menu de realizar buscas. Né? Então, nós temos quatro opções. Né? Nós podemos buscar assunto, nós podemos buscar por periódico, periódicos são as revistas, tá, gente? Nós podemos buscar livro e nós podemos buscar base. As bases são o conjunto de periódicos de uma determinada organização, beleza? Às vezes essas bases são específicas, como a gente vai ver mais na frente. Então, começando pela primeira opção, buscar base. Né? O que é que ela nos permite fazer? Você pode buscar essas bases por palavras do título, se você conseguir conhecer, alguma base, né? Provavelmente, se você está iniciando agora nesse mundo da pesquisa, você não conhece nada. Então, você pode ir por ordem alfabética. Né? Você também pode ir por tipo de conteúdo que talvez seja até mais interessante para vocês. Né? E mais interessante ainda por área. Né? Professor, eu não conheço base nenhuma. Eu estou no primeiro período, segundo período, estou fazendo meu primeiro PIBIC agora. Então,
tem a opção também de você procurar pela sua área e sub-área de conhecimento, né? Para facilitar. Então, você vai clicar aqui, ó, ou aqui, nesse principal, ou nesse daqui, buscar base, né? Para realizar a pesquisa, né? Como a gente colocou lá, ó, isso aqui é o que vai aparecer se você acessar aqui ou naquele menu anterior. Aqui está aparecendo a opção de você pesquisar por ordem alfabética. Se você souber, eita, o professor me disse o nome de uma página, de uma base, como é web Scopus, não sei o que. Eu sei que é com W, então começa pelo W. Eu sei que é com S, então começa pelo S, né? Então essa é a possibilidade. Ou você digita o título aqui, se você já souber, Web of Science, né? E aí ele vai lá pesquisar. Mas se você não souber, aí você vem aqui, ó, busca por área do conhecimento, certo? Aí você escolhe qual é a sua área. É ciências agrárias? É ciências ambientais? Ciências exatas da terra? Ciências sociais aplicadas? Multidisciplinar? Não é? Então, ele vai mostrar aqui, quando você clica em uma área, quais as áreas, a quantitativo de bases de armazenamento de materiais que existem, não é? De todas as bases e cada uma das bases em específico. Se você for, não, eu só quero a parte de engenharia agrícola, não é? Então, tem 21 bases relacionadas especificamente para engenharia agrícola. Aí você clica lá e vai chegar a aparecer essa base, tá? E por fim, você tem, né, de opções aqui, a busca avançada. Na busca avançada você pode selecionar, né, alguns tipos de elementos que podem afunilar ainda mais a tua pesquisa, né? A minha sugestão é que você comece por aqui, tá? Comece pela área de conhecimento para que você vá se familiarizando, conhecendo o que é que existe, o que é que não existe da tua área. Beleza? Quando você clica lá, aí o que é que vai aparecer? Vai aparecer isso daqui, né? Vejam que é a lista das bases, certo? Aqui, nesse quadrante esticado, né? Você vai verificar as informações. Quando você clica nesse botãozinho azul aqui, ó, vai ter informações sobre a base de dados. Aqui já tem alguma explicação, por exemplo. O que é que tem nessa base aqui, chamada Academic Search Premier? Você tem referenciais com resumos e tem textos completos. Já essa daqui, ó, você só tem referenciais com resumos. Você não tem os textos completos, né? Aqui, além de textos completos, que são os artigos, você tem livros também. Então, a depender daquilo que lhe interessa, do seu tema, você vai ver qual é que é mais interessante para você começar. Talvez você não passe por todas, mas provavelmente você não vai se limitar a trabalhar em uma só. Certo? Então, tá lá, quando você clica em uma delas, né, no caso aqui, a Web of Science, que é uma das mais famosas, maiores, e também ela é multidisciplinar, né? Ela tem artigos de várias naturezas, de várias áreas de conhecimento diferentes. Então, um exemplo do que acontece quando a gente pesquisa nela. Quando você clica na Web of Science, né, vai aparecer aqui, ó, é uma outra página, você vai ser redirecionado, né, para essa página. Se você não estivesse logado pelo Periódicos CAPES, você não teria acesso a isso, né? Essa pesquisa aí, a disponibilização dos trabalhos é só porque você tem acesso via Periódicos CAPES, tá? E aí você chega no menu de pesquisa aqui, ó. Esse caso aqui está dando o exemplo de pesquisar sobre doenças negligenciadas, tá? O que é isso? É o tópico, mas existe a opção de você colocar aqui seu título, seu nome de autor e tudo mais, certo? Então, essa é a primeira visão que eu quero mostrar para vocês, né? Quando você faz a pesquisa, aí aparece aqui, ó, número de resultados, 6.584 resultados. Você, poxa, professor, eu vou ler isso tudinho, hein? Rapaz, se você quiser, seja bem-vindo, né? Mas não necessariamente você precisa, né? Eu coloquei só um
tema ali, assim, sem muita especificação. Então, quanto mais genérico você apontar a sua pesquisa, maior será o número de resultados, né? Você pode ir resumindo aos poucos. Aí uma coisa interessante de vocês olharem aqui, nessa base da Web of Science, é esta aqui. Ó. A Web of Science faz uma coisa chamada de bibliometria ou cientometria, né? Que é essa coisa de analisar dados relativos a publicações acadêmicas, certo? Então, você pode ver sobre a sua pesquisa aqui, ó, o que é que tem. Essa aqui é outra pesquisa, tá? Eu usei uma pesquisa mais da minha área, usei esses termos aqui. Veja que eu usei dois termos: Urban Parks, parques urbanos, and Ecosystem Service, serviços ecossistêmicos. Eu vou explicar mais na frente o que é o uso desse and aqui, beleza? Então, quando eu usei esse conjunto aqui de termos, o que é que eu achei? Eu achei 754 trabalhos, né, que estão distribuídos dessa forma aqui. Ó. Isso já é uma coisa interessante que já pode dar muita informação para você. Você vai dizer, olha, poxa, de 2002 para 2021, né, que já tem coisa publicada que sai com o ano que vem, a partir de quando é que realmente teve mais publicação? Aí você pode até restringir sua pesquisa, né? Então veja como isso é um tema que está crescendo nos anos recentes. Né? Aqui ele mostra a média de citação por cada um dos itens. Em média, os trabalhos foram citados quase 21 vezes. Né? E aqui, mais uma vez, também mostrando a evolução de como isso está sendo publicado ao longo dos anos. Né? Em 2020, isso chegou aí, perto ou até mais de 3.500 artigos publicados sobre o tema, tá? Perdão, são citações. E aí, uma outra coisa legal que eles mostram aqui, ó. Dentre esses 745 artigos que eu achei, qual é o artigo que é mais citado? O artigo que é mais citado é esse daqui, ó, do senhor Bollum e Han Hammer. Esse artigo do ano de 1999, ele teve ao todo 1.171 citações. Gente, se vocês não estão familiarizados, citação é quando alguém lê o seu trabalho e faz uma referência do seu trabalho no próprio trabalho. Assim. Então eu sou Cadu, estou lendo o trabalho de você, João, Maria, José. Olha, Maria disse isso daqui sobre parques urbanos. Já José disse isso. Então isso é o que a gente conta como citação, tá? Para que é importante isso? Você tá, professor, eu vi isso aí, para que interessa? Veja, tem 754 trabalhos nesse caso, não é? Se você não tiver tempo de ler, o que é preferível? Você citar aqueles que foram, você ler aqueles teoricamente mais importantes, né? Então isso aqui acaba sendo um ranking que pode lhe ajudar a definir quais artigos você vai ler e quais artigos você não vai ler. Né? Por quê? Porque, como eu disse logo no início, a quantidade de produção acadêmica hoje é muito grande. Né? Então, a gente não tem como ler tudo sobre o nosso tema de trabalho. A gente tem que fazer algum tipo de filtro. Né? Então você pode ir lá, tá aqui, eu peguei os 6 principais. Aí de repente você vê, não, esse 5 não é interessante para mim não, então esse eu não vou ler, esse foge um pouco. O 2 também não, então eu vou ler o 1, o 3, o 4 e o 6. Né? E assim você vai organizando a tua pesquisa. Beleza? Além disso, gente, outra coisa que é interessante, você pode fazer o seguinte, você tem uma série de filtros que você pode utilizar para refinar a tua pesquisa. Né? Então, por exemplo, professor, poxa, o senhor só deu exemplo de trabalho em inglês aí, mas eu não leio em inglês. Né? A minha sugestão é que vocês comecem a se acostumar a ler. Né? Existem hoje uma série de mecanismos de tradução online, né? Que podem ser acessados, boa parte é gratuito. Né? Não são perfeitos, mas ajudam bastante e eu sinceramente recomendo que leiam, procurem ler em inglês. É hábito. Quanto mais ler, mais vai ficar fácil para vocês, certo? Mas se no começo não tiver, né,
Aí você pode selecionar, ó, eu quero só aquele em idioma português. Ou eu quero só aqueles que se referem ao Brasil, né? Então você pode fazer essa filtragem, beleza? Então essa é a forma de buscar em bases, um exemplozinho. A outra forma de buscar é buscar em livro, né? Então, o nosso conhecimento mais avançado ele vai estar em artigos científicos, é verdade. Mas a gente precisa também daquele conhecimento que está solidificado, né? Que já é consenso, que já está bem estabelecido. A gente precisa muitas vezes entender conceitos básicos antes de avançar em conceitos mais novos, né? Então você também pode fazer a pesquisa na base do Periódicos CAPES, no portal do Periódicos CAPES, por livros, né? Então você vai lá no início de novo, ó, do teu menu, aí tem aqui, ó, buscar livro, né? Aí você pode, se você souber o título, beleza, né? Você ainda pode dizer, olha, ele inicia com tal palavra, ou ele contém tal palavra, se você não souber. Ah, então era economia brasileira, economia do Brasil. Como é que era? Não, eu lembro que tem Brasil, então bota Brasil aí, né? E ISBN não tem, mas se tiver é ótimo, que é mais fácil de achar. O ISBN é como se fosse o RG dos livros, né? Uma identificação numérica. Eu não sei o nome do livro, mas eu sei o nome do autor, então coloco o nome do autor aqui, certo? Então tudo isso permite também que você encontre livros. Mais uma vez tem uma possibilidade aqui, ó, de você selecionar apenas livros em português, né? Mais uma vez, se houver essa necessidade aí, né, de ler textos primariamente em português, então você vai fazer essa pesquisa, vai aparecer essa informação aqui e aí você acessa clicando no ícone do livro, certo? Você acha aí o seu trabalho, o seu livro que você quer. E a pesquisa que a gente mais faz, né? Quer dizer, não é a que mais faz, mas é uma possível também fazer, são pelos periódicos. Gente, periódicos é como a gente chama as revistas, certo? E tem esse nome porque ela é publicada com alguma frequência, ou seja, com alguma periodicidade, né? Então, geralmente as revistas são trimestrais, quadrimensais, perdão, ou mensais, né? Tem revista que tem uma demanda muito grande, então todo mês sai um número. Tem algumas, tipo Science da vida, Nature, que elas são semanais. Cada semana tem uma. Então esses são periódicos. Diferente dos livros que nós apresentamos agora, o livro não tem período para sair. Ah, não, todo ano sai um livro e tal. Não. Você pode publicar um livro sobre um tema em 2020 e depois só publicar outro em 2030, né? Então existe essa possibilidade. Então, gente, aí, para você localizar o seu periódico, né, a sua revista, você pode basicamente fazer como você fez para as bases também. Você pode ir por ordem alfabética, ou você pode digitar o nome mesmo da tela, né? Ou você pode ir na busca avançada, né? E selecionar, por exemplo, mais uma vez ali pela área de pela sua área de atuação, né? Assim, a área do conhecimento. Então, acho que esse é uma opção interessante para vocês que estão começando agora, por exemplo, escolherem aqui pelas áreas de conhecimento e verem. Os fornecedores já não é uma coisa interessante, porque a maior parte de vocês não vão conhecer nesse momento, né? Nem nós muitas vezes conhecemos, né? Então foca aqui em fazer a sua pesquisa pelas áreas de conhecimento, né? E aí vai aparecer a listagem dos periódicos, né? Das revistas aqui, ó, muitas vezes são revistas que a gente nunca ouviu falar, né? Mesmo quem está na pesquisa já há algum tempo, mas não sabe que aquela revista publica textos da tua área de conhecimento. Então, vou por aqui, né? Nesse ponto aqui, mais uma vez, isso é intuitivo para vocês que já mexem tanto aí em redes sociais, em aplicativos, vocês vão achar fácil esse tipo de interface, né? Então aqui você vai ter
as informações sobre disponibilidade de acesso, porque muitas vezes pode estar aqui, né, mas como a gente viu também anteriormente, pode não ter textos completos, né, e aí não é tão interessante. Interessante que tenha texto completo que você possa ler o trabalho na íntegra, né? Você pode também verificar outros aspectos aqui, né? Assim, o que é que está disponível de fato, o que é que não está, ver o histórico da publicação dessa revista, né? Que podem ser revistas mais jovens, podem ser revistas mais antigas, podem ser revistas que publiquem com uma frequência maior, o que é mais interessante, né? Beleza? E para fazer o acesso, né, você vai clicar lá no nome da revista, como a gente estava vendo anteriormente, clica aqui no nome dela e aí você vai acessar, né? Quando acessar, perdão, você vai clicar no maisinho aqui, ó. Quando acessar, aí você vai vir para a página, vai abrir uma nova janela na página da revista. E geralmente as páginas das revistas podem ser, né, todas elas têm os mesmos elementos, geralmente tem os mesmos elementos. Pesquisar de maneira livre na revista, você vai pesquisar de maneira aberta, né? Você pode procurar pelo DOI. O que é DOI? DOI é uma coisa chamada Digital Object Identification. São números, né, ou um conjunto de números e letras que vem depois, né, geralmente do texto, quando você vê uma referência, e que se você colocar lá, ele é como se fosse o endereço eletrônico desse artigo, você vai direto para ele, né? Então é importante que vocês sempre salvem os DOIs aí dos seus trabalhos, certo? Aí você pode inclusive procurar, aqui geralmente é a revista atual, né? Mas você pode procurar em edições anteriores, porque se a revista publicou um trabalho da tua área naquele mês específico, em outros meses de outros anos ela pode ter publicado algo que você não achou de maneira imediata aqui na tua pesquisa, mas que pode ser interessante, beleza? E aí, como eu tinha sugerido antes, vocês podem fazer essa busca por área do conhecimento, né? Então, quando você coloca a sua grande área aqui, as ciências biológicas, ou geografia, ou história, ele vai apresentar as sub-áreas e quais revistas estão relacionadas a essas sub-áreas. Então, se você considera todas, né, ciência biológica é uma coisa muito abrangente. Você tem 1.155 revistas relacionadas. Mas se você quiser ecologia, são 93. Né? Então isso já dá uma filtrada para você pesquisar. Ok. Quando você clica, né, coloca enviar aqui, aí vai aparecer os resultados da tua pesquisa. Né? Então estão aqui, ó, as revistas que você achou, nesse caso aqui de ciências biológicas e mais especificamente das áreas de biofísica e bioquímica. E aí você vai poder visualizar, né, essa tua pesquisa dessa maneira, aparecendo aqui a lista dos resultados, né? E aí daí você vai ter, como a gente falou antes, a forma de acessar por aqui pelos ícones. Beleza? E além disso, você pode buscar as referências. Então, por exemplo, você leu um trabalho da tua área e tinha lá referencial de um cidadão chamado McNamara 1200 e não sei quanto, na revista tal, né? Aí você pode buscar por essa referência, saber quem mais leu esse bendito desse autor, McNamara, no caso aqui o Liu, né? Então isso é interessante por quê? Porque se esse trabalho que você leu do McNamara aí, ele é uma referência na tua área, outras pessoas que citaram ele é porque estão trabalhando na tua área também, né? Então podem ter coisas que sejam interessantes para tu. Então tu faz esse tipo de pesquisa que vai retornar para você aí trabalhos que tenham citado esse autor e que provavelmente vão ser interessantes para que você leia e adicione na sua pesquisa aí, beleza?
E aí, gente, a outra opção, né, que é a quarta opção, é a buscar por assunto. Não é? Se você já está amadurecendo mais na tua pesquisa, se você tem a clareza aí dos assuntos que você está pesquisando, você pode fazer isso utilizando termos que sejam relacionados com a tua pesquisa. Termos aqueles que já vão aparecer, como a gente falou lá no início, na tua pergunta de pesquisa, na tua hipótese ou no teu objetivo geral. Beleza? Então é isso. Então, por exemplo, né? Lembra que a primeira pesquisa que a gente colocou lá tinha esse termo, né? Doenças negligenciadas, né? É uma opção, você pode colocar isso, mas vocês lembram lá que naquele primeiro exemplo tinha uma quantidade gigantesca de resultados, né? Dezenas de milhares. Ou você pode utilizar termos combinados. Por exemplo, aqui, ó, se eu quero pesquisar sobre floresta tropical e desmatamento, né? Não adianta ficar só vendo o Jornal Nacional com todas as notícias que passam diariamente, né? É importante você ir lá e pesquisar aqui, ó, Tropical Forestry and Deforestation or Devastation. Você, professor, o que é esse AND aí, esse OR? Calma que a gente vai explicar. Sobre mudanças climáticas, eu posso botar Climate Change e or Weather Change. Por que está entre parênteses? Entre parênteses é quando a gente quer... Parênteses não, perdão, entre aspas. Quando a gente quer dar uma específica, olha, são só esses termos juntos, tá? Não é para ser esse termo separado, climate change, não é. Climate change tem que ser junto, né? Então a gente usa as aspas aqui, né? E aqui outro exemplo, se eu quiser pesquisar sobre energias renováveis que estão sendo estudadas além de biocombustível, ou seja, eu quero saber de energias renováveis, mas não quero saber de biocombustíveis. Então eu uso bioenergy or energias renováveis aqui, não biofuel, né? Não biocombustível. Então eu tiro isso da minha pesquisa. Ih, professor, o que é isso? Calma que eu vou explicar agora. Essas coisas estranhas que apareceram aí, gente, é o que a gente chama de caracteres booleanos. São esses daqui, ó, o AND, o OR e o NOT. O AND significa e, o OR significa ou e o NOT significa não. Então, graficamente, para você entender, se eu pesquiso desmatamento e queimadas, né, é isso daqui, ó, é essa área que vai me aparecer, essa área em azul aqui. Ou seja, são os textos que contêm os dois termos ao mesmo tempo. Contém desmatamento e contém queimadas, certo? Se eu pesquisar usando o caractere booleano OR, né? Ou seja, eu quero emigração ou OR imigração, então ele me dá tudo o que aparecer, seja o que cita só imigração, seja só o que cita imigração ou que citam os dois, certo? E quando eu uso not, eu quero dizer o seguinte, olha, eu quero pesquisar sobre transporte urbano, not metro, ou seja, eu não quero saber sobre metrô. Então ele vai me dar tudo o que é sobre transporte urbano, mas que não fala de metrô. Isso aqui fala de metrô, então está fora, certo? Então pensa direitinho como é que tu quer fazer a tua pesquisa. A minha sugestão é que você comece com os caracteres simples primeiro, depois você comece usando os caracteres booleanos, certo? Para melhorar, para tornar mais precisa a tua pesquisa. Outra coisa aqui, a gente já tinha falado um pouquinho. A gente usa aspas, né, para que apareçam esse exemplo junto, né? Então, se é aquecimento global, eu quero aquecimento global mesmo. Se eu não usar as aspas, ele vai me retornar tudo o que fala de aquecimento e tudo o que fala global. Então, veja, você estava pesquisando na área de meio ambiente ou física, falando sobre aquecimento global. Mas se você não colocar as aspas, você pode trazer coisa de educação física. A importância do aquecimento para evitar lesão, né? Ou você pode trazer uma matéria sobre teatro, né?
os globais e suas atuações no teatro. Então, o uso desse tipo de aspas vai ajudar a dizer, não, eu não quero global, eu não quero aquecimento de esporte, eu quero aquecimento global, ou seja, esse termo específico, ele vai entender assim, certo? E seguindo, como a gente disse, ó, em geral, você tem que usar os caracteres booleanos em letras maiúsculas, tá? O and, o or e o not tem que ser escritos em letras maiúsculas, ainda que você escreva as suas palavras em letra minúscula, seus termos de pesquisa, ok? E tem os caracteres coringa aqui, ó, como o ponto de interrogação, né? Quando você está escrevendo, fazendo uma pesquisa em inglês, por exemplo, aí você queria saber sobre Woman Health, né? Saúde da mulher. Aí você, pô, tem aquele artigo que eu vi, só que eu não sei se o cara escreveu woman no singular ou women no plural. Então coloca a interrogação, porque como é que ele vai entender? Ele vai entender que pesquise qualquer um dos dois. Porque se você botar woman com A, ele vai excluir o que é women com E, certo? A mesma coisa também serve para aqui, para o asterisco. Por quê? É bom que a gente tem dúvida sobre os sufixos, né? Sobre essas variações das palavras. Então, por exemplo, você pode pesquisar sobre sustentabilidade, sobre sustentável ou sobre sustentabilidade, né? Até o sustain, as palavras são iguais. Depois o able ou ability é diferente. Eu sei, pô, véio, será que tem artigo que fale sobre o que eu quero usando um termo e o outro? Se você tem dúvida, bota só o sustain e o asterisco, certo? Mesma coisa aqui para o development. Development, desenvolvimento ou desenvolvendo, developing, né? Então você usa o asterisco aqui que vai te ajudar a dizer, não, pegue qualquer um dos dois, pegue todos eles, certo? Então isso é interessante também. Outra coisa que você pode fazer é agrupar as suas pesquisas. Isso é quando você estiver mais avançado aí você vai ver que quando você também entrar em algumas bases de dados, como aquela Web of Science, você vai ver que eles têm um modelo que eles chamam de string, né? A linha, de como você organizar a linha. Então você pode colocar aqui, ó, meu trabalho é sobre energia, mas mais especificamente biocombustível ou energias renováveis. Então, ou como a gente viu, pega tudo, né? Ou uma coisa ou outra. Se tiver biocombustível ou se tiver energia renovável, vai aparecer no meu resultado, né? Sobre clima, então eu quero saber sobre furacões ou os danos causados por tempestades. Então, veja que eu uso 3 termos aí, né? Dentro de clima, eu dou uma especificada. Aí ele já vai dar uma cortada na pesquisa. Mas dentro disso, se apareceu furacões ou storm damage, assim, os danos da tempestade, ele vai trazer também. Beleza? Pronto, aí quando você vai fazer, né, quando você fizer esse tipo de pesquisa ainda, a gente está usando o Periódicos CAPES, né, essas orientações são para esse browser aqui do Periódicos CAPES, das pesquisas, das buscas avançadas de Periódicos CAPES, você vai ter esse resultado aqui, que é os artigos que vão aparecer, né? Vai mostrar aqui a quantidade de trabalhos que você achou, a relevância, isso vocês podem mudar, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Você pode refinar ainda seus resultados, ó. Se você quiser, por tópico, por autor, descendo mais o browser, você tem por origem também, por país e tudo mais, por idioma, por tipo de material, né? Se você quer só artigos ou se você quer qualquer coisa, artigo, tese, dissertação, né? Então, tudo isso vai aparecer para vocês aí, né? Para você acessar, você vai clicar aqui, ó. Clica nesse papelzinho aqui onde está escrito artigo, né? Então, clica nela. Quando você clicar, vai aparecer uma janelinha, né? E aí, muita gente vai ter, isso já aconteceu com meus alunos em sala de aula, tem dificuldade, depois que clica nessa coisa, aí vai olhar para essa página, só cadê o artigo, né?
Então, muitas vezes você tem coisas como isso daqui, ó, read the full text, ou texto completo, ou simplesmente PDF. Procura, olha com calma, porque às vezes, ai meu Deus, o que é isso? Calma, não tenha preguiça, tenha paciência, né? Então olha lá, você vai achar esse link, você vai clicar nesse link e você vai estar habilitado a baixar esse trabalho. Vai dar problema às vezes? Às vezes dá problema. Se der problema, aí você faz o quê? Aí você vem aqui, ó, procura aqui o nome do periódico, The New England Journal of Medicine, né? Agosto 18, 2011, volume 35. Então você pode entrar na página do jornal e procurar esse trabalho aqui, por essa forma. Você volta para 2011, vem 18 de agosto, o volume 365, issue 7, página 581, e você acha, certo? Veja que essas informações que aparecem aqui são de extrema importância também, beleza? Inclusive para você, isso aqui é o abstract, o resumo do trabalho. Você pode até, não tenho certeza pelo título se ele me interessa. Você pode dar uma lida por aqui e dizer, rapaz, é interessante ou não é interessante, certo? E deixar passar ou pegar para ler. Beleza? Então, como a gente já falou, você pode filtrar aqui, né? Ó, tem uma série de tópicos que você pode fazer a filtragem do seu trabalho para tornar aquilo mais interessante. Quando você clica em filtros como esse, aparece algo como isso aqui, onde você clica incluir ou excluir. Você quer da área que trate sobre o tópico de humanos, incluir. Você não quer que fale sobre doenças tropicais, excluir, certo? E assim vai. Aí isso vai refinando, ó, mostrando o que foi que você escolheu, o que está aqui sem risco você optou por incluir, o que está arriscado você optou por excluir. E se você tiver feito lá atrás aquele seu cadastro, né? Então no meu espaço você vai conseguir depois, por algum tempo, recuperar essas pesquisas, acessar essas pesquisas já feitas com todo o refinamento que você pediu, certo? O que vai lhe salvar bastante trabalho. Imagina você está fazendo um dia aqui, fazendo sua pesquisa e tal, aí, sei lá, apareceu uma necessidade de você parar nesse momento, né? E para voltar depois, você volta de onde parou, aí é bem legal, certo? Você pode também fazer uma alteração aí de como você quer que seja ordenado. Você pode ordenar por aqueles que sejam mais recentes, né? Para a data de publicação, pode ser mais interessante. Muitas revistas hoje, na hora de publicar, né, fazem essa distinção de quantidade de arquivos de 5 anos para trás, né, para cá. Então é importante que você tenha artigos recentes também no seu trabalho. Então tá aí as opções de ordenação, né? Você pode pela data, pelo autor ou pelo título. E isso vai facilitar a tua pesquisa. E aí, como a gente já falou também, né, tem a opção de pesquisa avançada. Na opção de pesquisa avançada, você tem essas barras de rolagem aqui, em que você coloca, ó, se você tiver o nome do autor ou o título, aí você pode dizer qualquer, ou se é no título especificamente, ou se é o nome do autor, ou se é o assunto que você está procurando, né? Aí você pode dizer que contém, ou seja, em algum momento contém aquela palavra. Se é exatamente aquela palavra ou aquele termo, ou começa com isso, né? Você pode também escolher a data de publicação, né, o tipo do material, né, que você está escolhendo, certo? Então, veja que existe uma série de opções para você trabalhar e refinar a sua pesquisa aí de maneira melhor possível. E gente, vocês precisam usar isso. É importante que vocês usem isso, né? Isso é pago, isso tem um custo alto para o poder público. E quanto mais as nossas instituições usam, mais coisas são liberadas para a gente, né? Então, o IF tem acesso a uma quantidade muito grande, mas não tem o mesmo acesso que a Universidade Federal de São Paulo tem. Por quê? Porque eles usam mais ou porque eles desenvolvem mais pesquisa em determinadas áreas, né? Então, quanto mais a gente usar, mais recursos vai ter disponível. Então, usem bastante o periódico CAPES, né?
Mas ele é o único, professor? Não, não é o único. Né? Nós temos outras opções de busca. Por exemplo, o Google Acadêmico. Você pode pesquisar no Google normal ou você pode ir no Google Acadêmico, que é mais interessante, viu, gente? Aqui o endereço, ó, o Scholar. Inclusive, você pode fazer o seu perfil lá no Google, né? Quando você faz o seu perfil, você apresenta os seus trabalhos, né? E também você coloca aí os aspectos que são de interesse e ele vai começar a apresentar aqui trabalhos relacionados à sua área de interesse, certo? Então, quando você acessa o portal do Google Acadêmico, aqui nesses 3 tracinhos, ó, se você clicar nele, vai aparecer isso aqui. Seu perfil, sua biblioteca, se você tiver feito, né, os seus alertas, porque você pode pedir um alerta para determinado autor ou área, né? Algumas métricas para dizer quantos artigos publicou, quantas vezes você foi citado, né? E você pode entrar aqui, que para vocês é o que interessa nesse momento, né? Para fazer pesquisa avançada. E aí quando você clicar nisso, vai aparecer essa janelinha aqui, né? Onde você vai ter a opção de fazer uma pesquisa mais refinada, né? Dizer, quero trabalhos que tenham todas essas palavras, ou que tenham essa frase exata, ou que tenha no mínimo uma dessas palavras, né? E que ainda seja sem as palavras lá. Veja, isso aqui é o or, né? Isso aqui é o and, e isso daqui é o not, certo? E outras opções aqui, que você pode refinar mais, inclusive a data você vai achar. Tem bastante coisa, vocês vão encontrar muita coisa. Mas muito que você encontrar aqui vai ser o mesmo do que você encontra lá no Periódicos. Pode ser, sobretudo para vocês que estão optando por... Estão iniciando agora, que não tem muito a familiaridade com a língua inglesa, por aqui talvez vocês encontrem mais trabalhos em português, tá? Mas não deixem de pesquisar lá no Periódicos CAPES, né? Existe uma garantia maior da qualidade dos trabalhos que estão indexados lá na CAPES do que os que vocês vão encontrar por aqui, beleza? Uma outra plataforma, pouco conhecida ainda, é o Microsoft Academic, né? Ela é bem interessante, ela provavelmente se você usar os mesmos termos no Google Acadêmico e aqui, você vai achar mais no Google Acadêmico do que essa. Mas essa tem mais opções de refinamento da sua pesquisa, né? No Google Acadêmico você vai achar muito porque ele também pesquisa de maneira mais genérica. Então aqui não, aqui você vai poder usar ferramentas para encontrar coisas mais específicas daquilo que você quer. Certo, gente? Então, esses não são os únicos locais, você tem outros locais que vocês podem pesquisar, né? Existem outras bases de dados que não sejam sobre artigos científicos, né? Existem os portais das instituições, né? Os repositórios das instituições de ensino, das universidades federais. Então você pode entrar no portal de uma universidade específica e lá você vai achar o repositório de teses e dissertações, que muitas vezes não foram publicados, não foram transformados em artigos, mas estão lá os trabalhos em formato de tese, dissertação e em português que vocês podem acessar também, tá, gente? Então era isso, para ter uma ideia. Eu desejo muito sucesso para vocês nesse novo período, nessa nova empreitada que vocês estão entrando, que é a pesquisa científica. Meus parabéns a todos por já estarem aqui e sucesso. Um abraço.